Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos dar continuidade ao tema de antimicrobianos. Essa sequência de vídeos sobre antimicrobianos são aulas bem compactadas, explicando sem muitos detalhes os antimicrobianos, ok? Depois eu vou postar vídeos explicando o mecanismo de ação esses antimicrobianos de uma forma mais profunda. Esses vídeos são mais superficiais, só para a gente ter o conhecimento das classes, de acordo com o mecanismo de ação, e entender um pouco do seu mecanismo, ok? Então, para quem não me conhece, sou a professora Priscila, sou PhD em farmacologia. E neste canal, no Mundo da Farmacologia, a gente tem vídeos sobre farmacologia e fisiologia. São vídeos curtos, com temas únicos, para facilitar o entendimento de vocês. Então, a gente teve um vídeo inicial de antimicrobianos, uma aula 1, onde eu expliquei alguns conceitos sobre os antimicrobianos, como foram descobertos, né, a linha de tempo aí de produção desses antimicrobianos, até a gente chegar aos mecanismos, né? Como eles agem nas bactérias, nos micro-organismos, para poder impedir o seu crescimento e destruir essas células de micro-organismos. Então, agora a gente vai falar sobre os mecanismos básicos. Então, a gente dividiu em os mecanismos, aqueles que agem na parede celular, aqueles que agem na membrana celular bacteriana, aqueles que agem na síntese proteica, os que agem no DNA, na estrutura e função do DNA, e os que agem na síntese de purinas e de ácido fólico, né? Então, a gente vai falar separadamente desses temas, né? Então, nessa aula agora, nesse vídeo 2, nós vamos falar dos que agem na parede celular e na membrana celular, ok? Então, os que agem na parede celular, nós temos os beta-lactâmicos e os glicopeptídeos. Esses fármacos, né, dos beta-lactâmicos, nós temos penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos e os carbapenêmicos. E dos glicopeptídeos, nós temos a vancomicina e a teicoplanina. Então, vamos falar agora dos beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos, eles se ligam às proteínas ligadoras de penicilina. São essas proteínas aqui que fazem ligações cruzadas e formam a parede celular. Então, eles se ligam a essas proteínas, né? E quando faz essa ligação com as proteínas, eles acabam impedindo essa ligação cruzada aqui para formar a estrutura da parede celular. Então, aqui a gente tem o grupo, né, a estrutura química, onde eles vão fazer essa ligação. Então, a gente observa que os beta-lactâmicos, eles são principalmente bactericidas, ou seja, são fármacos que destroem, né, eles matam os micro-organismos. Eles possuem um anel beta-lactâmico. Os principais, como a gente já falou, são as penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. Eles têm toxicidade, eles podem causar uma reação de hipersensibilidade, então algumas pessoas não podem fazer uso de beta-lactâmicos. Os que têm hipersensibilidade à penicilina também vão ter a cefalosporina e aos carbapenêmicos, podendo não apresentar com relação aos monobactâmicos. Então, a pessoa que já apresentou uma hipersensibilidade à penicilina, ela não pode fazer uso de cefalosporina nem de carbapenêmicos. Eles têm um amplo espectro de ação, então eles agem contra infecções de streptococcus, meningococos, sífilis, infecções dentárias e infecções por bacilos gram-negativos. Então, esses beta-lactâmicos, as penicilinas, por exemplo, nós temos aí penicilina G, penicilina V, que são penicilinas naturais. Nós temos a cloxacillina, né, dentre essas penicilinas semissintéticas, ou seja, são penicilinas que são formadas a partir de micro-organismos e também são sintéticas, né? Então, são resistentes, penicilinas estáveis, resistentes às beta-lactamases produzidas pelos Staphylococcus aureus. As beta-lactamases são enzimas, né, produzidas pelas bactérias que catalisam, ou seja, que hidrolisam o anel beta-lactâmico dos antibióticos, dos
antimicrobianos, impossibilitando a atividade desses antimicrobianos. Então, elas vão hidrolisar esse anel beta-lactâmico e impede que ocorra a ligação lá com as proteínas, né, que a gente viu, impede que ocorra essa ligação às proteínas ligadoras de penicilina. Né? Então, eles se ligam a essas proteínas e impedem, então, a formação, que é a ação dos antimicrobianos. A gente tem a amoxicilina e a ampicilina, que é uma penicilina semissintética, uma aminopenicilina. As carbepenicilinas ou ticarcilinas, que são carboxipenicilinas também semissintéticas. E a piperacilina e a mesalcilina, que são ureídos, né? São penicilinas semissintéticas. As penicilinas e inibidores de beta-lactamases. A gente tem aí a ampicilina, administrada juntamente com sulbactam, a amoxicilina, administrada com ácido clavulânico, ou a ticarcilina, também administrada com ácido carvolâmico, e a piperacilina, administrada aí com tazobactam. Então, esses fármacos que são adicionados aos beta-lactâmicos, eles têm uma ação de inibir as beta-lactamases. Então, o sulbactam, ele é um inibidor competitivo e irreversível das beta-lactamases. Eles competem com as beta-lactamases, causando a morte dessas beta-lactamases. Então, a combinação de sulbactam com a amoxicilina ou com a ampicilina, ela permite que a ampicilina ou a amoxicilina se recupere e amplie seu espectro bacteriano frente aos micro-organismos, nos quais as beta-lactamases são mecanismos de resistência. Então, eles acabam destruindo essas beta-lactamases, né, que é a enzima, como a gente já viu, que destrói o anel beta-lactâmico, impedindo a ação do antibiótico. Então, o ácido clavulâmico, da mesma forma, ele é um agente, né, que vai aí que vai agir inibindo a ação das beta-lactamases, que são essas enzimas que a gente já viu responsáveis pela perda da ação de algumas classes desses antibióticos, né? Então, ele acaba funcionando como um agente protetor para o antibiótico, protegendo contra o ataque da bactéria, né, resistente aos antibióticos. Então, é uma maneira da gente conseguir reverter aí uma ação da bactéria contra o antibiótico, adicionando esses inibidores de beta-lactamases, ok? Então, nós temos aí, principalmente o ácido clavulâmico, é bastante comum na venda da amoxicilina e o sulbactam juntamente com a ampicilina. Aí a gente tem a cefalosporina, que são beta-lactâmicos, fármacos beta-lactâmicos bastante representativos. Nós temos aí 4 gerações, na verdade são 5 gerações de cefalosporinas, né? A cefadroxil, que é bastante conhecida da primeira geração, cefaclor da segunda, cefdinir da terceira geração, ou a ceftriaxona, que é bastante conhecida da terceira geração, e a gente tem a cefepima ou cefpiroma como 4ª geração. Como eu já havia dito, né, professora, por que tantas gerações? O que ocorre é que esses fármacos foram sendo melhorados estruturalmente, a estrutura química, para que a farmacocinética dele fosse melhorando e melhorando assim, então, com que ele chegasse ao local para ter a sua ação. A ação continua a mesma, ele continua sendo da classe dos beta-lactâmicos, né? Então, ele só teve um melhoramento desses fármacos de acordo com a geração para que eles pudessem aí ter uma melhor ação. Então, o ceftobiprole, ele é o da 5ª geração. O Zeftera, que é a marca, o medicamento de referência dele. E esse fármaco, ele é uma cefalosporina de 5ª geração. Ele age aí, por exemplo, destruindo uma superbactéria, que é a MRSA, que nada mais é que é uma sigla para Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Então, ele é um fármaco que consegue, aí a gente consegue observar aqui, que nenhuma da cefalosporina consegue destruir essa bactéria.
Ela foi considerada por muito tempo como uma superbactéria. E hoje a gente tem uma cefalosporina de 5ª geração que consegue aí destruir, né, essa bactéria. A gente viu que teve uma pausa aí, né, de um longo tempo, de 1960 até os anos 2000, para a produção de novos fármacos, né, de novos micro-organismos, de novos antimicrobianos, mas que durante esse tempo esses fármacos os que já existiam foram sendo melhorados estruturalmente, quimicamente, para que eles pudessem aí ter uma ação mais específica, ou seja, melhor. Né? Dos carbapenêmicos, nós temos o imipenem, meropenem, ertapenem, que são fármacos que são ativos contra estreptococos, estafilococos, enterobactérias, pseudomonas aeruginosas, né, e algumas bactérias anaeróbicas. Particularmente são úteis no tratamento de infecções por bactérias resistentes a outros antibióticos e utilizados no tratamento de infecções por polimicrobianos, né, então por várias bactérias. Os monobactâmicos, como o Astreonam, eles não possuem atividade contra as bactérias gram-positivas e nem contra micro-organismos anaeróbios. Então, ele é essencialmente não alérgico, podendo ser utilizado em pacientes com alergia a cefalosporinas e penicilinas. Então, ele é uma escolha quando não são bactérias gram-positivas, ou seja, quando são bactérias gram-negativas e quando não são bactérias anaeróbias, né? Então, e quando esses pacientes são resistentes a cefalosporinas e penicilinas. Então, ele é uma escolha frente aos obstáculos do tratamento que a gente já citou. Aí a gente tem os glicopeptídeos, né, a vancomicina e a teicoplanina, que também agem na síntese da parede celular. Então, esses fármacos, eles se ligam ao dipeptídeo terminal, a D-alanina, que são dos precursores do peptídeo glicano, impedindo também as formações das ligações cruzadas, né? Então, eles só se ligam a um local diferente, mas impedem da mesma forma a formação das ligações cruzadas na parede celular. Então, eles são bactericidas, né, causam a morte e destruição dessas bactérias, né, desses micro-organismos, tem um espectro de ação restrito para gram-positivos, dificuldade de penetrar na membrana externa dos gram-negativos, por isso eles são restritos aos gram-positivos, têm baixa toxicidade e não são absorvidos por via oral. É uma alternativa para pacientes alérgicos aos beta-lactâmicos e para infecções causadas por estafilococos resistentes à oxacilina. Então, são fármacos aí que são opcionais, são alternativas para as pessoas que são alérgicas, principalmente aos beta-lactâmicos. Então, eles têm uma estrutura cíclica bem complexa, contendo aminoácidos e açúcares, são tricíclicos as vancomicinas e tetracíclicos a teicoplanina, né, a estrutura química desses fármacos. Agem contra gram-positivos, né, então para pneumonia, abscessos de pele, osteomielite, meningites, endocardites, na profilaxia de cirurgias, na enterocolite por Clostridio difficile, juntamente especificamente quando o metronidazol está resistente. Então, eles são indicados nesses casos e eles têm algumas reações adversas. Eles podem causar dor no local da aplicação, flebite, febre, calafrios, formigamento, síndrome do homem vermelho, que fica essa pele avermelhada com liberação de histamina, angiodema, prurido, eritrema, choque, certo? Pode causar uma leucopenia e eosinofilia, nefrotoxicidade e ototoxicidade, né, em doses altas. Então, eles acabam tendo bastante reações adversas, né? Principalmente quando são administrados por um longo período e com doses mais altas. Então, a gente passa agora para um segundo mecanismo básico de ação, aqueles que vão agir na membrana celular. Então, a gente viu aqueles que agem na parede celular, que de alguma forma se ligam a estruturas impedindo as ligações cruzadas e a formação dessa parede celular. E agora a gente vai ver os que agem na membrana celular, que são as polimixinas e a daptomicina. Então, eles agem aí
mecanismo de ação, eles são detergentes catiônicos que alteram a membrana celular externa. O que isso quer dizer, professor? Eles interferem na propriedade de permeabilidade seletiva da membrana citoplasmática bacteriana. Então, eles ligam-se a constituintes proteicos, lipoproteicos dessa membrana, destruindo a sua barreira osmótica seletiva. Então, eles acabam destruindo a seletividade, a barreira da membrana plasmática, essa seletividade da barreira, e eles alteram a membrana celular externa. Então, eles se ligam a constituintes, né, a proteínas constituintes lipoproteicos dessa membrana citoplasmática e destroem essa barreira, né? Então, a permeabilidade dessa membrana agora está alterada. Alterando a permeabilidade seletiva de uma membrana, você vai ter a entrada e saída de íons e de substâncias que vão prejudicar a estrutura dessas células, né? Desses micro-organismos. Então, nós temos... Eles acabam interferindo nas funções da membrana. As polimixinas, né, a polimixina B, eles têm a ação bactericida, são um polipeptídeo derivado do Bacillus polymixa, tem um espectro de ação restrito para gram-negativos. O uso clínico também é restrito porque eles são altamente tóxicos, causam desestabilização da membrana e interferência no equilíbrio osmótico celular. Então, o uso, principalmente para gram-negativo multiresistentes, ou seja, resistentes a vários outros fármacos, especialmente a pseudomonas e micro-organismos coliformes. O uso, como a gente já falou, ele é limitado porque tem alta toxicidade e as principais reações adversas são neurotoxicidade e nefrotoxicidade. Então, essa neurotoxicidade ela é bastante importante, deve ser levada bastante em consideração ao se fazer uso de uma polimixina, né, de um agente que vai agir aí destruindo a seletividade da membrana plasmática, né, da membrana osmótica, né, da barreira osmótica seletiva dessas bactérias, desses micro-organismos. Então, agora a gente vai parar por aqui essa aula. Então, espero que vocês tenham entendido essas duas classes, né? Nós falamos dos que agem na parede celular e na membrana celular, fármacos bactericidas, eles destroem a parede celular, eles destroem a membrana celular desses micro-organismos, né? Impedindo que eles continuem vivos. E a gente vai agora entrar para a síntese proteica, é o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail, pode deixar nos comentários. Se tiver gostado da aula, dê um like, curta o canal, se inscreva, compartilhe. E a gente se encontra no próximo vídeo, onde a gente vai dar continuidade a esses mecanismos básicos de ação desses antimicrobianos, ok? Então a gente se encontra na próxima aula. Bons estudos, pessoal. Até mais!